Olá, eu sou Lídia Coelho e estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Cuida de Ti. O tema da nossa reflexão de hoje é auto-perdão. Perdoar a si mesmo é provavelmente o maior desafio que podemos encontrar na vida. Em essência, é o processo de aprendermos a nos amar e a aceitar nós mesmos, aconteça o que acontecer. No entanto, existe uma enorme resistência a perdoar a si mesmo, já que, como qualquer outra mudança importante, é uma morte. Morre o hábito de nos considerarmos pequenos, indignos. Morre a vergonha, a culpa e a autocrítica. Você já deve ter se sentido assim, ou falado uma dessas famosas frases: estou envergonhado de ter engordado tanto. Sempre me sentirei culpado por não ter me despedido. Deixarei de me sentir culpado se as coisas saírem bem. Vou me perdoar quando tal pessoa me perdoar. E aí, você já se reconheceu em alguma dessas frases? Quantas vezes a disposição de nos amarmos e nos aceitarmos dependem de as circunstâncias serem diferentes de como são na realidade? Que críticas a nós mesmos teríamos de deixar de lado para nos perdoarmos? Perdoar a si mesmo é um fabuloso nascimento. É inerente aos momentos nos quais temos experiências diretas da compaixão, do amor e da grandeza do nosso eu superior profundo e verdadeiro. Ao perdoar-se, você se desconecta de uma conexão excessiva com o seu ego e deixa de ser vítima. Gostou? Quer entender melhor o auto-perdão? Então acompanha comigo. Eu sou Lídia Coelho, graduada em Pedagogia e Letras, mestre em Ciências da Educação, pós-graduada em Saúde Mental e Psiquiatria, acadêmica em Psicologia e formanda em Psicanálise. Estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. No nosso último encontro, refletimos sobre o empoderamento, que é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade e, o mais importante, ter domínio sobre sua própria vida. Se você não acompanhou todos os outros capítulos, volta lá e acompanha para que possa compreender melhor a jornada do Cuida de Ti. Aproveita e já dá um like. Inscreva-se nos nossos canais, é rapidinho. Agradeço desde já a sua companhia de hoje. Gratidão. E vamos à nossa pergunta geradora dessa reflexão. O que é auto-perdão? O auto-perdão é o ato de perdoar a si mesmo. Perdoar os nossos erros, decisões equivocadas, palavras ásperas, defeitos, conflitos, entre outros. Perdoar, no geral, é muito difícil. Quando um acontecimento desperta frustração, raiva, tristeza, ressentimento e outras fortes emoções, normalmente não se consegue perdoar de imediato. Auto-perdoar-se é compreender que um erro foi cometido e aprender com essa falha. É um exercício diário, mas que faz muito bem a nós. A partir do momento em que deixamos de correr atrás de uma perfeição que jamais vamos atingir, afinal de contas, não somos perfeitos. A vida deixa de ficar estagnada em um ciclo remoso. O auto-perdão não significa ignorar qualquer dano e sofrimento que você causou ou o papel que você tenha desempenhado.
começa com o enfrentamento do dano causado diretamente com a disposição de curar-se, apesar disso. O auto-perdão é o desafio de aprender a conhecer, aceitar e amar nós mesmos, independentemente do nosso passado. O auto-perdão nasce da compreensão do que somos. É fundamental conhecer nossa identidade verdadeira, a qual vai se revelando pouco a pouco. Raramente isso acontece de uma vez. O auto-perdão é lançar luz sobre os enganos, temores, julgamentos, críticas que nos vêm mantendo presos no papel de nossos próprios carcereiros. É descobrir a opção de renunciar a esse cruel trabalho para poder assim nutrir toda a verdade a respeito de quem somos. O auto-perdão tem uma relação íntima com a aceitação de quem somos. Aqueles que têm a facilidade para se perdoar conseguem aceitar o seu conjunto de qualidades e defeitos. Acima de qualquer coisa, pessoas que se perdoam aceitam que a vida é feita de experimentos e, consequentemente, de erros. Compreendeu? Eu sei o que você já deve estar se perguntando. Por que o auto-perdão é tão difícil? Por que o auto-perdão é importante? O que acontece quando praticamos o auto-perdão? Calma, que já iremos refletir em cada uma dessas indagações. Vem comigo. Primeira indagação. Por que o auto-perdão é tão difícil? Errar é humano. Começamos refletindo com essa máxima que todo mundo já ouviu. Porém, mesmo sabendo que todos estamos suscetíveis a erros, por que é tão difícil perdoar a si mesmo ao cometer uma falha? O auto-perdão costuma ser mais difícil do que o perdão concedido a terceiros. As pessoas tendem a ser mais duras consigo mesmas do que com os outros. Isso se dá por algumas razões: perfeccionismo, baixa autoestima, excesso de autocrítica, postura rígida e a falta de contato com o conceito de auto-perdão. Em vez de se perdoar, a maioria das pessoas se culpa e se pune por seus erros, colocando-os sobre uma lente de aumento muitas vezes sem necessidades. Há uma supervalorização do deslize cometido, ainda que seja pouco significativo e fácil de corrigir. Além de não ajudar nenhuma situação a melhorar, o peso da culpa prejudica a autoestima e atrapalha o crescimento pessoal. E o pior, é difícil seguir em frente com esse peso nos puxando para baixo. Os sintomas depressivos deixam as emoções à flor da pele, principalmente os negativos, como a raiva e o medo. Pessoas com depressão costumam ter mais dificuldade para perdoar a si mesmas, fazendo tempestade em copo d'água de situações simples. O pensamento autodepressivo, que traz foco somente para o que há de errado conosco, também colabora para fortalecer a culpa. Há também os que se guiam por um elevado padrão de autocrítica, que pode enfrentar uma série de dificuldades na vida. Pode ser difícil para uma pessoa entrar em contato e aceitar o amor dos outros e até o seu próprio. Para algumas pessoas é relativamente simples perdoar o erro de outra pessoa, mas não um deslize próprio. Aí te pergunto: como você age quando comete um erro? Você se julga? Perdoa rapidamente a sua falha? Faz duras críticas às suas atitudes? Condena-se? Por essas razões, é importante praticar o auto-perdão, saber sua importância e seus benefícios e, é claro, colocá-los em prática. Agora vamos refletir na outra indagação.
Por que o auto-perdão é importante? Perdoar não é fácil. E se auto-perdoar, menos ainda. Compreender que um erro foi cometido e aprender com essa falha é um exercício diário, mas que faz muito bem para nós. Há uma grande importância em se auto-perdoar, pois a partir do momento em que deixamos de correr atrás de uma perfeição que jamais vamos atingir, afinal de contas, não somos perfeitos. A vida deixa de ficar estagnada em um ciclo de remorso. O auto-perdão é importante para compreendermos que fazer planos e reformulá-los com o passar do tempo faz parte da jornada de crescimento de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros e tomarmos decisões equivocadas, mesmo quando se pensa estar fazendo certo. O auto-perdão também é importante para nos fazer entender que os erros trazem lições valiosas para o nosso crescimento pessoal, como a paciência, a humildade, a resiliência e pensamentos positivos. Sem experiências ruins, não conseguimos usar todo o nosso alcance emocional, desenvolver habilidades e adquirir experiências de vida para ter atitudes mais efetivas em situações futuras. A primeira reação ao errar, seja no trabalho com uma pessoa importante ou consigo mesmo, tende a ser a frustração, seguida pela raiva. Aí você se questiona frustradamente: por que escolhi fazer isso? Você pode perguntar repetidamente: por que não fiz de outro jeito? E também é outro questionamento comum nesta situação. Passados esses sentimentos, é preciso compreender que os erros e as experiências ruins são oportunidades para aprender com eles e nos fortalecermos ainda mais para experiências desafiadoras no futuro. E para absorver o aprendizado corretamente, praticar o auto-perdão é necessário. Quem é muito exigente consigo mesmo tem dificuldade para enfrentar que também possui o direito de errar e estar tudo bem. Geralmente, o exigente consigo mesmo associa o erro, independentemente de qual seja ele, com a sua própria competência, inteligência ou caráter. Neste caso, é importante compreender o conceito de auto-perdão. Sem o auto-perdão, ficamos presos no estágio de culpa e dos questionamentos, ou ainda, jogamos a responsabilidade da situação para outra pessoa. E o que acontece quando praticamos o auto-perdão? Quais os reais benefícios? Vamos refletir nestas outras indagações? Quando você compreende a importância de perdoar a si mesmo, automaticamente se dá permissão para cometer erros e aprender com eles, é claro. Defeitos, fracassos e falhas deixam de ser o fim do mundo e se tornam parte dele. Sem o peso para ser perfeito o tempo todo, você consegue atingir todo o seu potencial criativo, correr riscos que antes considerava impossíveis em razão do medo de errar ou do julgamento. O auto-perdão também preserva a autoestima. Como todas as pessoas cometem erros, não faz sentido se colocar para baixo só porque você errou uma ou várias vezes na vida, não é mesmo? O ideal é aceitar o ocorrido e se perdoar para conseguir seguir adiante, bem como se fortalecer para não errar da mesma forma no futuro. Mesmo quando você errar com outra pessoa e ferir os sentimentos dela, você precisa se perdoar para pedir perdão e aprender com a situação. Passar a vida inteira se punindo não vai fazer bem a você, tampouco a outra pessoa.
Perdoar a si mesmo nesta situação não é o mesmo que fazer vista grossa para suas atitudes, mas uma maneira de te ajudar a resolver a situação. Outros benefícios do auto-perdão quando nos despedimos de nosso sentimento de culpa, estamos deixando para trás um fardo. Boa parte das terapias tradicionais e alternativas, quando chega no ponto de tratar alguns traumas, fazem com que o paciente sempre se sinta aliviado e apto para performar, ressignificar outras reações de um certo tipo de situação. E isso acontece devido ao auto-perdão, já que na maioria das vezes os traumas estão atrelados aos sentimentos tidos por nós mesmos. Dessa forma, o trabalho desenvolvido em torno da análise dos próprios atos, mas sobre uma ótica misericordiosa, pode levar o praticante a conceber uma realidade mais otimista. Assim, pois, concede flexibilidade na interpretação do cotidiano, dando-nos o outro significado à vida. Com o auto-perdão, prevalece também o senso de autoaceitação, uma vez que conversa com o lado das sombras de cada pessoa. Instiga os praticantes a aceitarem que ações e reações não estão fixas a um padrão limitado, mas podem variar conforme nossas experiências de vida e de aprendizagem. Por outro lado, a parte mais importante desta prática é justamente proporcionar a autorreflexão e não bastante condicionar a si mesmo ao ato de repensar as ações sobre um viés de crítica construtiva. Outra reflexão importante é: como é o auto-perdão na prática? O indivíduo reflete sobre o erro, se perdoa, porque compreende que está num processo de evolução. Geralmente essa pessoa tem o desejo de mudar, melhora seus pontos fracos. Então o perdão funciona como um mecanismo de reconhecimento desse anseio por ser alguém melhor. Para quem tem dificuldade de se perdoar, separei dicas para auxiliar nesse processo. Então já pega o caderno, a caneta e anota aí. Vamos às dicas? Primeira dica: reflita sobre seus porquês e entenda suas necessidades. Faça um pequeno exercício de autoconhecimento e se pergunte como você reage às suas falhas, defeitos e erros. Em seguida, se pergunte como você reage aos erros dos outros. Você perdoa o outro com mais facilidade do que perdoa a si mesmo? Se sim, por quê? Essas reflexões são importantes para que você entenda o seu próprio comportamento e consiga corrigir pontos problemáticos que geram sofrimentos. Às vezes, entramos em um modo automático de não questionarmos nossas próprias ações e reações lógicas onde estamos inseridos. Toda a ação demanda uma reflexão, tanto prévia quanto posterior. Muitas vezes, quando cometemos um erro, não paramos para pensar antes de fazê-lo. Você pode pensar: agora que já errei, não há mais nada que possa ser feito. Mas a chave para a redenção pode morar justamente aí, na compreensão dos seus atos. Reflita: por que eu fiz o que fiz? O que me levou a fazê-lo? Quais foram os meus motivos, minhas dúvidas, meus anseios? Quando ficamos atentos a isso, entendemos melhor o que de fato está sendo necessário para mim, que eu nem sabia. Essa falta pode ser a resposta que eu procurava para o porquê das minhas ações no dia a dia, como o pessimismo, o perfeccionismo ou a autocrítica excessiva.
Por trás de cada ação que tomamos há uma necessidade. Sendo assim, existe uma necessidade por trás desse sentimento de culpa. É interessante que você questione a respeito do que motiva seu sentimento de culpa e resolva essa necessidade. Essa é uma forma de evitar que a culpa tome conta da sua vida. Segunda dica: entenda o que está causando a culpa. Identificar os próprios sentimentos pode ser algo bastante difícil. Muitas pessoas nem percebem que estão se culpando por algo. Então, se você sabe o que está se culpando, já deu o primeiro passo. O passo seguinte deve ser o de identificar o que está causando esse sentimento. Se livre de culpas e responsabilizações exageradas. Culpas são sinais que dizem mais respeito a si mesmo do que ao mundo que te cerca. Quando você se sente culpado, é porque acredita ter errado segundo sua própria moralidade, segundo o que você acredita ser correto. Mas o que é certo ou errado, afinal? Existe um consenso universal sobre essa questão? Antes de se livrar dessa culpa, é preciso entender o que ocasionou e como ela opera sobre você e seus atos. Uma alta responsabilização também pode ser muito nocivo. Estou errando demais ou estou me hiper-responsabilizando? Acho que essa pergunta é fundamental. Se existe um excesso, então tem algo que parece estar fora do lugar. Acho que vale pensar: será que estou sendo o causador de tanta coisa errada mesmo? Errar aponta que temos que aprender algo. Erramos a vida inteira, quase que todos os dias. O importante é cometer erros de naturezas diferentes, ou seja, não persista no mesmo erro, aprenda com ele e faça diferente. Se livre de culpas e responsabilizações exageradas. Terceira dica: entenda suas emoções, identifique os impedimentos. Tire um tempo para refletir sobre como você se sentiu ao cometer o erro. O que esse momento representou em termos de emoções, sentimentos? Qual foi sua reação? Entender suas emoções é importante para o auto-perdão. Reflita e coloque numa lista os motivos que te impedem de perdoar a si mesmo. Visualizar esses fatores te ajudará a pensar em formas de eliminar os impedimentos. Geralmente, você pode ter dificuldade para perdoar a si mesmo quando você faz uma dessas 4 coisas. Falha em alguma tarefa importante da vida, como fazer o seu relacionamento dar certo. Magoa alguém através de suas atitudes. Toma ações autodestrutivas, como beber álcool e comer em excesso. Não faz o que você deveria ter feito. Uma investigação mais detalhada é fundamental para que você consiga eliminar os impedimentos e se perdoar. Quarta dica: assuma as responsabilidades. Evite desculpas e não se esconda. Para poder se perdoar pelo seu erro, é essencial saber que agiu com coragem. Sabemos que falar e pensar é mais fácil do que de fato fazer. Pensar em se perdoar e falar em se perdoar é infinitamente mais simples do que conseguir se perdoar. Sabe por quê? Porque quando você faz algo errado, você registra o seu erro no seu sistema nervoso. Enxergar a si mesmo como imperfeito pode fazer com que você se sinta fraco e vulnerável. Isso é assustador. Basicamente, estamos preparados para sobreviver. E aqueles que cometem muitos erros tendem a diminuir suas chances de sobrevivência. Por isso, tentamos evitar os erros a todo custo. E quando cometemos um erro, nossa tendência é ocultá-lo. Para conseguir perdoar a si mesmo, você precisa admitir para si próprio que você cometeu um erro.
Para que você consiga se perdoar, é fundamental que você não esconda de si mesmo os seus erros. Você precisa reconhecer que falhou ou errou, o que parece contrário ao seu senso de sobrevivência, mas necessário para que você se perdoe. Você errou em alguma área importante da vida? Você errou com outra pessoa? Você errou consigo mesmo? Você deixou de fazer algo que deveria ter feito? Depois que você admite que errou, é preciso assumir a responsabilidade por ele. Aceite a responsabilidade pelas suas ações. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para que você consiga se perdoar. Pois quando você assume a responsabilidade e aceita que cometeu um erro, você consegue evitar emoções negativas como a culpa ou o arrependimento em excesso. Reconhecer a situação é o primeiro passo para aceitar e trabalhar para consertar as coisas. Assuma as responsabilidades, se coloque no lugar decisivo em sua história. Quinta dica: pratique o perdão e a autocompaixão. Ao remover os impedimentos, você sentirá que a culpa não está mais presente. Estar livre da culpa fará com que você se perdoe com mais facilidade. Em seguida, comece praticando a autocompaixão. Compreenda que você, assim como todas as pessoas, podem errar muitas vezes ao longo da vida. O importante é avaliar o seu comportamento, aprender com as experiências negativas e continuar tentando. Sexta dica: fortaleça sua autoestima. Quem tem baixa autoestima possui uma opinião negativa sobre si mesmo. Assim, qualquer coisa feita errado é visto como imperdoável ou uma razão para se punir por horas, até dias, quem sabe anos. Por isso, trabalhe sua autoestima. Você pode fazer alguns exercícios para atingir esse resultado, como listar as suas qualidades e os seus efeitos com frequências. Se parabenizar por conquistas, não se levar tão a sério, valorizar os seus pontos fortes, entre outros. Esse também é um trabalho vagaroso, feito dia após dia, então tenha paciência. Se quiser melhorar ainda mais sua autoestima, temos um capítulo inteirinho refletindo sobre a autoestima. Reveja as nossas reflexões sobre autoestima. Te ajudará bastante na busca pelo auto-perdão. Volta lá e veja. Sétima dica: abandone o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas têm dificuldade para aceitar que pode errar. Elas reconhecem os próprios erros e assumem a responsabilidade por eles, mas não conseguem avançar deste ponto ou demora a fazê-lo. É necessário abandonar o perfeccionismo para primeiro ser compassivo consigo mesmo. Comece a ensinar a si mesmo que não há problema em errar, cometer erros, não ser bom em alguma coisa ou não conseguir ter atitudes as quais você considera adequadas. Não faz de você uma pessoa menos competente. Através do diálogo interno positivo, você eventualmente vai conseguir se desligar dessa mentalidade. Caso tenha dificuldade para fazer isso, também pode buscar a orientação de um profissional na terapia. O perfeccionismo pode ser o resultado de uma criação rígida, cheia de cobranças. Sendo assim, para mudar esse comportamento é preciso revisitar experiências do passado que colaboram para a formação dele. Oitava dica: entre em ação. Arrume as coisas. Se você pode fazer alguma coisa para remediar a situação, faça. Tome as rédeas das circunstâncias e procure agir da maneira como você pode no momento. Cuidado para não forçar. Se você não puder fazer nada com rapidez, peça perdão e espere até que a oportunidade perfeita apareça para agir. Entretanto, evite agir sem pensar. Reflita sobre a situação em primeiro lugar, para encontrar a melhor solução e só depois
tome uma decisão. Caso contrário, você pode acabar cometendo outro erro ou irritando alguém. Depois que você admitiu o seu erro, assumiu a responsabilidade por ele e se permitiu sentir remorso, conserte as coisas. O que significa isso? Basicamente, fazer as pazes com o seu erro. Você deve agir para corrigir os seus erros. Se você errou em alguma tarefa significativa de alguma área da vida, o que você pode fazer para consertá-la? Você acredita que falhou no relacionamento? Converse com seu parceiro, sua parceira. Seja franca, para que vocês possam aceitar. Se você terminou o relacionamento, siga em frente, conheça novas pessoas e permita-se estar aberto para um novo relacionamento. Você bebeu demais ontem e se arrepende disso? Saia para correr, tome muita água e prepare uma refeição mais saudável. Você se omitiu em uma disputa familiar e agora se sente que errou? Reúna as pessoas envolvidas e apresente uma solução que seja benéfica para todos. Você errou com outra pessoa? Ofereça um pedido de desculpas sinceros para a pessoa e procure maneiras para compensar quem você machucou. Logicamente, você não pode controlar se a outra pessoa vai perdoar você ou quando vai perdoar, mas se fez o que está ao seu alcance para fazer as pazes, você vai conseguir se perdoar e seguir em frente. De todas as formas, não importando o que tenha acontecido ou o que você tenha feito, faça o bem ao invés de aceitar se sentir mal. Fazer o bem ao invés de se sentir mal não faz você apenas se perdoar, mas faz com que você transforme sua vida de maneiras extraordinárias. Se você estiver disposto, escreva para si mesmo um plano de ação para o perdão. Escreva como você irá resolver as coisas, fazendo as pazes consigo mesmo ou com outras pessoas. Isso pode ajudar. 9ª dica: renove-se. Depois de seguir todas as ações anteriores, é hora de se renovar. E o que isso quer dizer? Aprenda com seus erros. Entenda como sair dessa experiência como uma pessoa melhor. Não há sentido em se sentir culpado se você não levar nada como aprendizado para responder melhor no futuro. Então reflita e pense. O que você aprendeu? Quais medidas você pode tomar para evitar o mesmo erro no futuro? Como isso faz você se tornar uma pessoa melhor? Como você pode levar essas experiências como aprendizados para melhorias a partir de agora? E por fim, seja paciente consigo mesmo. Esta parte pode ser difícil, porque muitas vezes, quando você se sente culpado ou envergonhado pelas suas ações, pode querer que tudo volte ao normal rapidamente. Mas você não pode apressar os seus próprios sentimentos ligados ao processo de renovação. Além do que, não pode fazer com que outras pessoas também se recuperem rapidamente. Entenda e aceite que não há mais nada que você possa fazer para resolver o seu erro. Tudo o que estava ao seu alcance foi feito e por isso não se pressione na tentativa de acelerar o processo. Seja paciente e dê tempo ao tempo. 10ª dica: pratique. Sempre que errar, pratique o auto-perdão. Mesmo que você tenha a mesma reação de sempre e comece a se culpar. Pare um momento para refletir e coloque os ensinamentos em prática. Só mudamos um comportamento ou hábito quando o substituímos e para isso precisamos praticar diversas vezes até conseguirmos reproduzir a nova conduta de maneira automática. O auto-perdão
é a jornada, a saber os ensinamentos assimilados e os processamentos. Tudo isso faz parte do caminho a ser percorrido para nos tornarmos pessoas mais tranquilas e autorrealizadas. Portanto, não deixe para trás as lembranças que suscitam em você algumas dores e angústias. Elas são parte de quem você se tornou hoje e pode ser de grande ajuda para a pessoa evoluída que você pode se tornar. O passado aconteceu? Acabou, o dano foi feito. E por mais que você queira, não há nada que possa fazer para voltar e mudar seu comportamento ou suas decisões. A menos que você seja um gênio da física com planos para uma máquina do tempo. Como diz o velho ditado, ninguém é perfeito. Ninguém nesta terra jamais viveu uma vida livre de negatividade, medo ou dúvida. Todos nós, sem querer ou às vezes querendo, ferimos alguém, seja por egoísmo, negligência ou simplesmente ignorância. Talvez você tenha se retaliado quando se machucou, tentando recuperar sua autonomia e autoestima. Mas aqui está a boa notícia. Você não está predestinado a viver uma vida perfeita ou a ser uma pessoa perfeita. Se chegou a essa vida sem falhas, se nunca cometeu erros, então você nunca aprendeu, cresceu, mudou ou se desenvolveu. Portanto, perdoe-se e siga em frente. Todos nós devemos muito a Thomas Edison, que nos fez refletir que nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, a partir dessas reflexões e seguindo essas dicas, fica mais fácil entender qual é a importância do auto-perdão. O ato de se perdoar indica que o indivíduo tem amor próprio desenvolvido. E deve ficar claro que não se trata de simplesmente passar por cima do que não está certo. As pessoas que têm o desejo de mudar e melhorar os seus pontos fracos refletem sobre o erro e se perdoa, porque compreende que está num processo de evolução. Então, o perdão funciona como um mecanismo de reconhecimento desse anseio por ser alguém melhor. E para reforçar o auto-perdão, uma estratégia simples e útil é falar e pensar em afirmações positivas. Ouvir isso em voz alta ou pensar sobre isso cria novos caminhos em sua mente. Se você se esforçar para realmente acreditar no que está dizendo, toda a sua perspectiva pode mudar. Então lá vai 10 afirmações para o auto-perdão, para você começar hoje mesmo. Repita comigo. Primeira, eu me perdoo pelas minhas decisões e ações passadas. Segunda, eu libero padrões negativos de pensamento e comportamento. Terceira, eu tenho a coragem de reconhecer a luz dentro de mim. Quarta, eu sou capaz de me curar. Quinta, eu libero a vergonha, a raiva, a culpa e o embaraço. Sexta, eu sou um ser de amor, compaixão e paz. Sétimo, eu confio em mim mesmo para construir um futuro melhor. Oitavo, eu estou aprendendo e crescendo a cada dia. Nona, eu tenho paciência e compreensão comigo. Décima, eu sou uma boa pessoa. Gostou? Repita sempre essas afirmações e pode acrescentar outras fazendo delas hábitos e atitudes diárias. O auto-perdão não acontece da noite para o dia. Você precisa abordá-lo exatamente como abordaria o perdão de outra pessoa, com a falta de ego, um coração compassivo e uma mente paciente e persistente. Você gostou da reflexão de hoje? Foi relevante para você? Então não leve a culpa para o novo ano que começa, nem para o novo dia, nem para o novo ciclo de vida. Reflita todos os dias e saiba que o auto-perdão é uma constância. Hoje ficarei por aqui. Estou grata pela sua companhia e a oportunidade de caminhar junto a você nessa jornada do Cuida de Ti.
Você acredita que pode ajudar outras pessoas a auto-perdoar-se? Então compartilha nas suas redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Spotify, no Deezer, no Castbox e no YouTube. Dá um like, comenta se gostou, é rapidinho e te ajudará a ficar informado de novos capítulos. Te convido também a conferir os capítulos anteriores e a compartilhar com amigos e familiares, assim estará ajudando outras pessoas na jornada do Cuida de Ti. Te espero no próximo encontro. Até lá! Esse podcast é apresentado e roteirizado por mim, Lídia Coelho. Edição e sonorização por Edson Amaru. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.